E aí, pessoal? Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, pega muita gente: a mente de quem opera no mercado. A gente vai usar as ideias geniais do Mark Douglas para entender como alinhar nosso ambiente mental, sabe? Para conseguir atuar de forma profissional e consistente. E por que isso é tão, mas tão difícil? Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Por que pessoas super inteligentes que estudam, que se preparam, continuam cometendo erros que, olhando de fora, parecem completamente irracionais? É um paradoxo que frustra demais, e hoje a gente vai fundo para desvendar a raiz desse problema. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar por um ângulo diferente. A origem do problema está no que Mark Douglas chama de software mental defeituoso. Vamos usar essa analogia para diagnosticar o que de fato acontece dentro da nossa cabeça. Então, qual que é o objetivo final? É exatamente isso aqui que o slide define: alinhar o ambiente mental. É um trabalho interno, sabe? De aceitar o risco de verdade, no fundo da alma. Porque quando a ameaça de sentir dor emocional vai embora, o medo desaparece e, junto com ele, vão embora todos aqueles erros que a gente comete por causa do medo. Agora, o que é realmente genial nessa analogia é o seguinte: pensem na mente como um programa de computador, com milhões e milhões de linhas de código. Um único errinho, uma única falha na lógica, pode simplesmente derrubar o sistema inteiro. E é exatamente isso que acontece na nossa mente. E qual é essa falha fundamental para um trader? É esse conflito aqui, bem na tela. De um lado, o objetivo da profissão é assumir riscos, é a natureza do jogo. Do outro, o nosso instinto mais primitivo grita para a gente evitar riscos a qualquer custo. Essa contradição interna é o bug que causa tantos problemas na hora de executar. Mas a boa notícia é que, apesar do problema parecer super complexo, a solução geralmente vem de uma percepção simples. É uma única virada de chave, sabe? Aquele momento ahá, que tudo se encaixa. E quando isso acontece, a solução parece tão óbvia que fica aquela pergunta: meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Bora avançar um pouco e aprofundar nisso. Agora a gente vai entender a diferença crucial entre consciência e convicção, porque no trading, só saber o que fazer não adianta nada se na hora H a gente não consegue agir. O Douglas usa uma analogia que é, perfeita para ilustrar esse ponto: a analogia da cobra. É perfeitamente possível alguém saber racionalmente que uma cobra específica não é venenosa, mas mesmo assim sentir um pavor que paralisa só de olhar para ela. E esse slide ilustra de forma brilhante o conflito interno. De um lado está o conhecimento racional dizendo: calma, essa cobra é inofensiva. Do outro, uma crença emocional lá do fundo gritando: toda cobra é perigosa. As duas ideias existem ao mesmo tempo, e isso cria um verdadeiro impasse na nossa mente. Trazendo isso para o nosso mundo do trading, acontece a mesmíssima coisa. A pessoa sabe que precisa aceitar o risco de uma operação, que a estratégia é válida, que faz todo sentido. Mas um medo lá no fundo, aquele bug no sistema, impede a ação. É isso que gera a hesitação na hora de apertar o botão. Tá, mas de onde vêm esses medos? Como é que esse bug é programado no nosso software mental? Vamos investigar a origem do medo para entender como é que a gente desativa isso. Douglas explica isso com uma analogia fantástica, a da criança e o cachorro, que detalha certinho como um medo é criado. O processo tem 4 etapas, como a gente está vendo. Começa com o trauma. Uma criança é mordida. Isso leva à associação. A mente dela liga aquela dor a todos os cães, sem exceção. Aí vem a projeção. A dor do passado é projetada em qualquer cachorro novo que aparece. E por último, a distorção. Um novo cão, mesmo sendo super amigável, é percebido como uma ameaça. A realidade passa a ser filtrada por essa memória de dor. E o ponto crucial é este: para a criança, esse medo não é irracional. É uma verdade absoluta, inquestionável, que vem de dentro. A percepção dela da realidade foi completamente alterada pela experiência do passado, mesmo que a situação agora seja totalmente diferente. Agora que a gente entendeu o problema e de onde ele vem, podemos finalmente falar sobre a solução. Chegou a hora de fazer a depuração, ou o famoso debug do nosso código mental e, enfim, trilhar o caminho para o trading profissional. E aqui está o contraste fundamental entre as duas percepções do mercado. O trader amador age exatamente como a criança traumatizada, projetando a dor de perdas antigas em dados de mercado que são completamente neutros. Já o trader profissional consegue ver o mercado como ele realmente é, um fluxo neutro de oportunidades, sem nenhuma carga emocional, nem positiva nem negativa. Então, o ponto central é que o mercado em si não é ameaçador. O medo atua como um filtro, uma lente, que distorce a nossa visão, fazendo com que informações neutras pareçam perigosas.
A ameaça é criada inteiramente dentro da mente do trader. Fazer a depuração do software mental, portanto, é exatamente isso. É o processo consciente de encontrar e eliminar essas associações defeituosas para conseguir enxergar o mercado sem distorções, com clareza total, e focar nas oportunidades que estão acontecendo agora. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Olhando para dentro do próprio código, qual é o único bug, a única convicção limitante que está impedindo o progresso no trading? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma transformação gigantesca.